No livro de Mateus, capítulo 20, no verso 28, diz assim: Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Após o reinado do rei Salomão, filho do rei Davi, o reino de Israel passou por uma grande crise e as 12 tribos foram divididas. Ficou o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos, Judá e Benjamim. Após isso, praticamente todo o reinado foi se desintegrando. Eles já não eram mais governados por governantes levantados por Deus, não, mas agora o reinado de Israel começou a ser dividido e levado cativo para várias partes da terra. E assim, o povo de Israel começou a ser governado por impérios estrangeiros. Primeiro foram os assírios, depois os babilônios, os persas, os gregos e, por último, os romanos. E o Senhor Jesus ele veio justamente na época em que Israel era governada pelos romanos. Mas o povo de Israel ainda tinha um grande desejo de ser governado por um descendente do rei Davi, do grande rei Davi. E a prova disso é tanta que quando o Senhor Jesus nasceu, vieram sábios do Oriente. Lá no livro de Mateus capítulo 2, a partir do verso 1 diz assim: Jesus nasceu em Belém, na Judeia, durante o reinado de Herodes, que era um governante romano. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Veja, gente do Oriente, gente de longe, judeus prosélitos de longe estavam querendo adorar o rei que tinha nascido. E eles disseram: nós vimos a estrela dele e nós estamos aqui para adorar este rei. E isso não se resumiu só a sábios, a pessoas de outras regiões, não. No livro de João, no capítulo 6, no verso 14, diz assim: quando o povo viu que Jesus fazia esse sinal, exclamou: sem dúvida ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que ele se retirou sozinho para o monte. Jesus faz um grande sinal diante do povo, e o povo fica atônito vendo aquilo e diz: pronto, ele é o profeta que haveria de vir, então vamos fazer dele rei. E Jesus, sabendo disso, foge para o monte. Mas este desejo de fazer Jesus rei dos judeus era algo que se espalhava, era algo que se disseminava, ao ponto de até o próprio Pilatos, quando estava diante de Jesus, lá em Mateus 27:11, disse o seguinte: agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. Pilatos disse: olha, todo mundo diz que você é o rei dos judeus, é verdade? Você é verdadeiramente o rei dos judeus? Veja, as notícias de que Jesus era rei, ou o que o povo estava querendo que Jesus se tornasse rei, chegou até Pilatos, o governador romano. Mas é como aquele texto que a gente leu no início. Jesus disse: eu não vim para ser servido. Eu não vim para se tornar rei. Eu não vim para ter súditos que me servissem, que estivessem à minha disposição. Não, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. A visão do povo de Israel era uma a respeito de Jesus, e a visão do próprio Jesus era outra. Por isso da grande decepção. Por isso que quando viram Jesus diante do sinédrio romano, disseram: crucifica-o. Porque achávamos que este iria ser o rei dos judeus, mas nada, ele não vai ser rei coisa nenhuma. A gente queria um rei que destronasse Roma, que tirasse Roma do poder, que nos desse a liberdade de novo, sair debaixo do jugo romano. Mas Jesus não supriu essas necessidades. Jesus não se encaixou nesse perfil, porque a missão do Senhor Jesus era outra. A missão do Senhor Jesus era me salvar. A missão do Senhor Jesus era te salvar. Era dar a sua vida em nosso resgate, porque a gente estava perdido. A palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Meu irmão, se o Senhor Jesus olhasse para tudo aquilo que estava sendo oferecido a ele, um reino, súditos, e ele tivesse crescido o olho e tivesse dito: não, eu não vou morrer na cruz do Calvário, eu não vou me entregar para os romanos para eles me crucificarem, não, eu vou me tornar rei. Foi por isso que quando o Senhor Jesus estava no deserto, Satanás mostrou todos os reinos da terra e disse: olha, todos esses reinos eu vou te dar, não precisa tu morrer, eles querem que tu se torne rei e eu vou te dar todos esses reinos. Então somente se prostra e me adora, que eu vou fazer de você o maior rei que Israel já teve. Você está entendendo? No livro de João, capítulo 12, 27, diz assim: agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar? Pai, salva-me desta hora. Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Quando Jesus estava prestes a ser entregue, a alma dele começou a se angustiar, ele estava preocupado o tempo todo. Quem olhava para ele via no semblante dele a preocupação, porque aquilo ficava vindo na mente dele o tempo todo, tudo que ele iria passar. E quando ele estava orando, ele disse: Pai, a minha alma está muito angustiada, mas será que eu vou fazer essa oração? Deus me livra desta hora, se foi exatamente para essa hora que eu vim, foi exatamente para isso que eu vim, para me entregar, para ser crucificado e para salvar a humanidade. Aleluia, meu irmão. Glória a Deus. É por isso, meu irmão, que nós temos que olhar para aquilo que o Senhor Jesus fez e receber o seu sacrifício. Não deixar aquilo que ele fez ser algo em vão na minha vida e na sua vida. Não. Se eu morrer sem Cristo, a obra dele foi em vão na minha vida. Não serviu de nada tudo aquilo que ele passou. Se eu viver uma vida no pecado e morrer e ser condenado, o que adiantou Jesus morrer para mim? Você está entendendo? Não serviu de nada. Eu deixei passar a oportunidade da minha vida de receber o Salvador. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.